Precisamos aprender a dependermos totalmente do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Este é o estudo de número 845 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Será que você tem vivido na dependência total do Senhor? Vamos ao nosso tema? Dependência total do Senhor. O nosso texto base está no livro de Salmos, número 31, verso 15, que diz: Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Dependência significa necessitar, sujeitar-se, subordinar-se, significa também obedecer, seguir, pertencer, significa também precisar. Dependência é você reconhecer que Deus é soberano em todas as circunstâncias. O rei Davi, ele reconheceu antes da morte dele que tudo que o Senhor fazia era bom. Ele reconheceu que é do Senhor que vem a vitória e ele reconheceu que tudo é do Senhor e vem do Senhor para o homem. Vamos conferir em 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 11, verso 12, que diz: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Davi estava reconhecendo que de Deus vem todas as coisas, que Deus realmente é soberano, e ele mostrava que ele vivia na dependência total de Deus. Davi, ele reconheceu que ele dependeu de Deus durante a vida dele, como nos mostra no nosso texto base. Vamos rever ele novamente? Salmo 31, verso 15: Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Davi, ele pedia socorro do Senhor, ele pedia ajuda ao Senhor, ele falava para o Senhor: é de ti, Senhor, que vem todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos, inclusive os meus dias. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo um momento de grande angústia, ele estava vivendo um momento de grande sofrimento, e ele conclui esse salmo mostrando que quem depende de Deus deve se esforçar. Salmo 31, verso 24 diz: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A pessoa deve se esforçar, ela não deve recuar, não deve desistir. Para isto, deve se fortalecer no Senhor e esperar com paciência, porque o Senhor é soberano, ele cuida dos seus filhos e no momento certo a vitória vem dele. O rei Davi também reconheceu que as vitórias que ele teve sobre os inimigos não foi por estratégias que ele teve, mas foi porque ele dependeu e ele confiou no Senhor. Salmo 21, verso 1 diz: O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Davi está reconhecendo que do Senhor vem a vitória, que é o Senhor que fortalece, é o Senhor que nos faz ser felizes, porque o Senhor é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da vida. E o rei Davi reconhecia também que ele recebia o favor do Senhor. É a graça que nós não merecemos, mas pela bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor nos
socorre, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Salmo 28, verso 6 e verso 7. Bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. Davi recebeu o favor do Senhor, Davi se alegrou no Senhor e Davi mostra que ele confiou inteiramente e ele dependeu totalmente do Senhor, porque Davi mostrava ao Senhor que ele era grato. Ele servia o Senhor com coração sincero. Um dos segredos da dependência do Senhor é você ser grato a Ele pelo favor que Ele te concede. O rei Davi orientou o filho dele Salomão a que dependesse do Senhor. Vamos conferir? 1 Crônicas capítulo 28, verso 9. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará para sempre. Que conselho de pai para filho, um conselho sábio, um conselho onde Davi mostra para Salomão: dependa inteiramente do Senhor, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Asaf, ele aprendeu também a viver na dependência de Deus. Ele sabia que ele não poderia ficar olhando os momentos em que ele estava vivendo, mas ele deveria olhar para o Senhor, para o poder, a misericórdia, o amor e a justiça de Deus. Salmo 73, verso 25. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Asaf, após ele ter passado por momento de tristeza, quando ele tirou o olhar que deveria estar focado no Senhor e começou a olhar o homem, o ímpio prosperando, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu até injustiçado, mas quando ele entrou na presença do Senhor, ele entendeu o fim dos ímpios. Vamos nos lembrar dos amigos de Daniel. Estes três jovens são exemplos de pessoas que dependeram totalmente de Deus, estando em terra estrangeira, como escravos e com a vida em risco de morte. Os amigos de Daniel, eles demonstraram diante de uma prova, onde as vidas deles corriam risco de morte, eles mostraram que viviam totalmente na dependência de Deus. Então nós vemos Misael, que teve o nome trocado para Mesaque, Ananias teve o nome trocado para Sadraque e Azarias teve o seu nome trocado para Abidnego, em homenagem aos deuses de lá da Babilônia. Mas estes três jovens dependiam totalmente de Deus. Quando o rei Nabucodonosor mandou construir uma grande estátua lá na província da Babilônia, ele ordenou que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua e quem não fizesse isso seria jogado na fornalha de fogo ardente. E na hora H, os amigos de Daniel não se ajoelharam e foram chamados pelo rei Nabucodonosor, que achava que eles estavam provocando a ele, e Nabucodonosor estava furioso. Daniel capítulo 3, verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é,
olha o que ele achou. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor estava indignado porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não estavam obedecendo a ordem do rei para se prostrarem diante de uma imagem de escultura, diante de uma estátua que o rei havia construído. E a resposta daquele jovem foi a resposta de alguém que dependia totalmente de Deus, que tinha a sua vida totalmente colocada nas mãos de Deus. Daniel, no capítulo 3, o verso 16 ao verso 18, olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. A vida daqueles 3 jovens estava colocada nas mãos de Deus verdadeiramente, como nos mostra o texto base. Eles não estavam fazendo de propósito como o rei Nabucodonosor pensou, não. Eles sabiam que o melhor a fazer na vida é agradar a Deus. Atos capítulo 4, verso 19, contudo Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Aí eu trouxe esse exemplo quando Pedro e João respondem aos sacerdotes que tinham proibido eles de falarem de Jesus. Eles mostraram que o mais importante é você obedecer a Deus, é você agradar a Deus. E voltando aos amigos de Daniel, eles viram o rei Nabucodonosor enfurecido. Aquele rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou jogar aqueles jovens amarrados. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou lá para a fornalha, ao invés de ele ver 3 jovens queimados, ele viu foi algo que o espantou. Vamos conferir o que é? Daniel capítulo 3, o verso 24 e o verso 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quem vive uma vida de total dependência de Deus não vive desamparado. Não vive com medo que aconteça algo, porque sabe que Deus honra aqueles que dependem totalmente dele. E muitos vieram ver o que tinha acontecido com aqueles 3 jovens. E olha, a Bíblia nos mostra que nem um fio de cabelo deles tinha se queimado. Vamos ver em Daniel capítulo 3, o verso 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus, ele cuida dos seus. Deus protegeu aqueles 3 jovens a ponto que nenhum
nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou, a ponto que nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E nós vimos o cuidado de Deus com eles, a vida de dependência que eles tinham, a confiança que eles tinham em Deus, fez o nome do Senhor ser glorificado e reconhecido pelo rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, verso 28, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, porque quem depende de Deus totalmente, aprende a confiar nele. Vamos continuar o versículo. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus, devido à fidelidade daqueles jovens, à vida de dependência deles e o testemunho que eles deram na hora da provação. O rei, ele fez um decreto dizendo que ninguém poderia blasfemar contra o nosso Deus. Eles foram honrados, eles foram exaltados. Daniel capítulo 3, verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abidnego nos traz um exemplo de pessoas que verdadeiramente tinham sua vida em dependência de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. Eles preferiram não desobedecer a ordem de Deus. Eles não adoraram a estátua do rei. Eles honraram a Deus porque eles tinham vida de dependência total do Senhor. Eu vou começar a concluir. Muitos homens e mulheres na Bíblia, eles viveram em total dependência de Deus e eles nos deixam exemplos para que possamos aprender através deles. Eles foram usados por Deus, obedeceram a Deus em todos os momentos. Eles foram fiéis, mesmo nas horas da adversidade, nas horas do sofrimento, eles tiveram comprometimento, eles honraram a Deus, mesmo acontecendo coisas com eles que eles não gostariam que acontecesse, mas eles não trocaram a vida de dependência de Deus para que a vontade deles fosse feita ou para que cumprissem a vontade de algum outro rei. Nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus, a confiarmos na bondade, na graça, na misericórdia do Senhor, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, porque a nossa vida, ela está colocada nas mãos do Senhor, e a Bíblia ainda nos afirma que o Senhor conhece todos os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça, que possamos aprender a depender totalmente do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever, que o nosso bondoso, maravilhoso Mestre Jesus Cristo te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.